Você já percebeu que muitas vezes o maior problema na educação dos filhos não está no adolescente, e sim nos pais, pela falta de comunicação? Se o pai e a mãe não estiverem alinhados na educação do seu filho, ele fica perdido no meio de toda essa situação. Na prática, convivendo com algumas famílias, eu pude observar que eles têm algumas coisas em comum. Por exemplo, a comunicação entre si, né? Muitas vezes você vê o pai que não se comunica com a mãe, ele acaba que um autoriza, o outro desautoriza. Um alivia, o outro é mais rígido. E há sempre esse tipo de coerência, de falta de comunicação mesmo. E isso só dificulta, porque precisa estar alinhado para que os dois caminhem em uma só direção, porque isso só confunde cada vez mais a cabeça do adolescente. E o adolescente, ele aproveita, né? Que já está naquela fase de busca por autonomia, de questionamento, e ele começa a entender e a jogar o jogo que ele já está vendo ali que está funcionando muito bem. Começa a jogar um pai contra o outro, começa a manipular, questionar algumas situações. Meu pai deixou, minha mãe deixou. Então, para ver se bate com isso, quando não há comunicação clara entre os pais, o adolescente ele perde a referência. Ele perdendo a referência, ele fica sem limites, não sabe até onde ele pode ir. E é aí que está o perigo. E quando o adolescente ele não tem referência dos pais, ele acaba não tendo limites, começa os desgastes, os conflitos, a falta de diálogo já não existe o diálogo ali. Mas deixa eu te falar algo importante. Educar um filho adolescente não é ser igual. Você não precisa ser igual ao seu cônjuge. Você só precisa estar alinhado para que nas coisas essenciais vocês entrem em um acordo, para que as coisas fluam com mais leveza e que a comunicação entre vocês seja algo bastante relevante na visão do adolescente. Algo bem importante que podemos trazer aqui é o alinhamento. O alinhamento entre os pais, ele precisa ser feito fora da vista do filho, né? Muitos casais inventam de discutir, de trazer muitas situações na frente, de não concordar, né? E isso acaba gerando conflitos desnecessários na frente do filho adolescente. Então ele acaba presenciando brigas, discussões, que por muitas vezes poderia ser evitado, porque ali está sendo só um alinhamento, porém na hora e no momento errado. Então se você quer alinhar algo com seu esposo, alinha fora do alcance, do olhar dos filhos. Isso é muito importante. Outro ponto importante de falar também é a questão dos combinados, da casa, da família. Quais são os limites, né, do adolescente dentro de casa? O que ele precisa fazer? O que pode ser negociado? O que pode ser flexibilizado? O que realmente é inegociável? Porque quando você não deixa isso claro para o adolescente, aí ele vai ganhar espaço e ele vai trabalhar em cima dessa falha dos pais, de não ter clareza nos combinados da família. Outro ponto bastante importante é o respeito na comunicação. Não é só o que fala, e sim como fala. Muitas vezes, dentro de casa, é uma falta de respeito um com o outro, se anulando, em todo momento se desrespeitando, falando alto um com o outro. Então, se não há respeito, automaticamente, sem perceber, você está ensinando ao seu filho uma forma de relacionamento desorganizado. O adolescente observa muito mais do que escuta. Ele aprende sobre respeito, observando como os pais se tratam.
Ele aprende sobre limites, vendo se há coerência dentro de casa. E muitas vezes, o comportamento do seu filho é apenas um reflexo de tudo que ele está vivendo em casa. E aqui não é sobre culpa, é sobre consciência. Porque quando os pais decidem ajustar a comunicação, toda a dinâmica da família muda. Se você quer melhorar o comportamento do seu filho adolescente, comece a olhar para o seu relacionamento, porque um lar alinhado traz segurança ao adolescente. E um adolescente seguro, ele responde melhor aos limites impostos. Eu espero que esse vídeo tenha trazido clareza para você no que diz respeito à comunicação entre os pais. Não deixe de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e dar o seu like. Tchau, tchau!